Qual a proximidade da segunda vinda de Jesus? Onde estamos na linha do tempo da profecia bíblica? Aqui estão os 8 eventos cronológicos finais da profecia bíblica. Por favor, curta e compartilhe esse vídeo com todos. Obrigado, queridos amigos, por apoiar esse ministério de mídia. Pense em Jesus enquanto eu apresento a vocês a ordem dos eventos do último. Perto estamos do fim. Uma porção significativa do livro do Apocalipse já foi cumprida, mas as referentes à nova ordem mundial e à marca da besta ainda são futuras e estão prestes a acontecer. Dentro do evangelicalismo, nos últimos 150 anos, o futurismo se tornou o método de interpretação dominante, mas isso é um erro grave. A profecia bíblica deve ser interpretada por um método histórico, pois a profecia é a história cumprida. Satanás sabe que se ele pode destruir o método, ele pode destruir a mensagem. A mensagem final de Deus só pode ser transmitida através do método historicista de interpretação. O livro é uma explicação das profecias de Daniel e Apocalipse, a partir de uma perspectiva historicista, seguindo o método histórico de interpretação profética e colocando Jesus no centro da profecia. Aqui estão os 8 marcos cronológicos dos eventos do último dia. Evento número 1. O anticristo ferido. Apocalipse 13, versículo 3. Então eu fiquei na areia do mar, e vi uma besta subindo do mar, e vi uma de suas cabeças como se tivesse sido mortalmente ferida. Essa ferida mortal foi dada pela França, quando o Papa Pio VI foi levado prisioneiro pelas tropas de Napoleão em fevereiro de 1798, após sua recusa em renunciar ao seu poder temporal. Pio foi levado para a França, onde morreu 18 meses depois de forma violenta. O pequeno chifre, o anticristo, governou de 538 a 1798 d.C. Ele pisoteou as verdades do santuário, assim como o anjo explica a Daniel. 1798 é o tempo do fim. Lendo em Daniel 8, verso 9. E de um deles saiu um chifre pequeno, que é o anticristo, que se tornou muito grande para o sul, para o leste e para a terra gloriosa. Ele me disse: compreende, filho do homem, que a visão se refere ao tempo do fim. Além disso, o mesmo panorama pode ser visto em Daniel 7 e em Daniel 11. Em Daniel 7, o pequeno chifre mata os santos de Deus por um período de 1260 anos. Em Daniel 11, verso 31 ao 39, encontramos uma descrição do mesmo período. Só que agora o pequeno chifre é chamado de Rei do Norte. Lendo novamente na Bíblia, mas no tempo do fim, em 1798, o Rei do Sul, o comunismo ateu na Revolução Francesa, se levanta contra o Rei do Norte, o papado, e lhe dá a ferida mortal. Mas então somos informados de que o Rei do Norte recupera seu poder e novamente sai para matar os santos de Deus. Em Daniel 11, 40 a 45. E aqueles que não receberam a marca da besta serão mortos. Evento número 2. O início do julgamento. Daniel 8, verso 13. Eu vi um santo falando com outro. O santo disse àquele que estava falando: por quanto tempo será a visão sobre o sacrifício contínuo e a transgressão da desolação, da entrega tanto do santuário como do exército a ser pisoteado? E ele me disse: para 2300 tardes e manhã, então o santuário será purificado. De acordo com o santuário hebraico em Daniel 8,14, combinado com Levítico 23, 27, o 10º dia do 7º mês é o dia da expiação, que ocorre 22 de outubro de 1844. Deus restaurará as verdades no santuário sobre os 10 mandamentos. Batismo, justificação pela fé e muitas outras verdades que foram derrubadas pelo pequeno chifre, o anticristo. Em Daniel 7, verso 10, Deus, o Filho, encontra o ancião de dias, Deus, o Pai, e o tribunal está sentado e os livros estão abertos. Eles estão abertos porque o julgamento começa no tribunal celestial. Jesus fez uma mudança no lugar santo para o lugar santíssimo, assim como o sumo sacerdote no santuário terrestre fazia no dia da expiação.
Em Apocalipse 22:12, venho sem demora. Jesus disse, a minha recompensa está comigo. Para saber qual recompensa dar, uma investigação deve ser realizada com base no que está escrito nos livros. Uma pergunta, mas que livros são esses que estão abertos? Nossas boas obras estão escritas no livro da memória, conforme Malaquias 3,16. Então, por assim dizer, Deus tem um arquivo de cada pessoa no céu em forma escrita. Esse registro do caráter, a autoidentidade ou individualidade de cada pessoa é preservado nos livros celestiais. Evento número 3, período de transição dos Estados Unidos. Apocalipse 13, verso 11. Então eu vi outra besta surgindo da terra. Esta besta tinha 2 chifres como de um cordeiro, mas falava como um dragão. A fala de dragão se refere à conversa enganadora e sedutora da serpente no Jardim do Éden. Gênesis 3, 1 ao 5. Assim como os profetas são porta-vozes de Deus, este poder do fim dos tempos é a porta-voz de Satanás. Os falsos profetas da Bíblia afirmam serem representantes de Deus com a mensagem de Deus, mas levam pessoas para longe de Deus. Há apenas um poder que apareceu na história, num período pós-medieval que se encaixa na descrição do Cordeiro de Apocalipse 13, o poder protestante dos Estados Unidos. Os chifres representam reis, reinos ou governos, Daniel 7:24, Daniel 8:21. Eles representam os 2 princípios governantes dos Estados Unidos, a liberdade civil e religiosa. Este poder, como o Cordeiro, exercerá toda a autoridade da primeira besta, a besta papal. Os Estados Unidos estão atualmente em um período de transição, e é por isso que você tem um nacionalismo cristão. A América está tentando usar a religião para controlar o governo. Agora temos um presidente católico nos Estados Unidos que é um forte apoiador do Papa Francisco, Joe Biden. Evento número 4, lei dominical imposta. Apocalipse 13:12 diz, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. João diz que a besta da terra fará todos os desejos da primeira besta, o papado. E fazer isso significa forçar o mundo a adorá-lo e receber sua marca. Quando a questão da mudança climática se tornar um problema mundial, você notará que o papado estava fortemente envolvido em sugerir soluções para a crise. E o ponto principal é impor um dia de descanso chamado movimento Green Sunday, em prol de salvar o meio ambiente. Biden também é um forte defensor da campanha verde de Roma. Eles não veem que se um governo protestante sacrificar os princípios que os tornaram uma nação livre e independente, e através da legislação introduzir na Constituição princípios que propagam a falsidade e os delírios papais, estarão mergulhando nos horrores romanos da Idade das Trevas. A legislação de Alã para a aniquilação de dissidentes não é um cenário estranho na Bíblia. Toda essa cena reflete Daniel 3, que descreve o rei Nabucodonosor ordenando às pessoas do seu reino, sob a ameaça de morte, a adorar a imagem de ouro que ele erigiu. Assim como na época de Daniel, a adoração da imagem de ouro foi imposta por um decreto legislativo. Portanto, no tempo do fim, a exigência de adoração popular será apoiada pelo poder civil, forçando toda a terra a adorar a besta do mar ou ser morta. Apocalipse 13, verso 15. A besta do mar recebeu o poder para dar vida à imagem da besta e para que a imagem da besta pudesse falar, e fazer com que todos aqueles que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Evento número 5, o recebimento da marca da besta. Apocalipse 13, versículo 17. E ninguém poderia comprar ou vender, a não ser aquele que tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqueles que cedem à pressão aplicada por esta instituição receberão uma marca com o nome da besta na mão direita ou na testa. Receber a marca da besta significa pertencer à besta e adorá-la. Assim, a marca da besta é uma antítese do selo de Deus. Apocalipse 14, versículo 1. Assim como o selo identifica aqueles que pertencem a Deus, a marca da besta identifica aqueles que pertencem e adoram a besta e recebem sua marca. E a imagem da besta é formada nessa fase. Evento número 6. Satanás falsifica a volta de Cristo. Apocalipse 13, versículo 13. Descreve Satanás realizando grandes sinais e fazendo fogo descer do céu à vista dos homens. Engana os que habitam na terra, fazendo milagres. O ateísmo é ver e crer. Como pode um ateu se unir ao anticristo?
com um grande milagre, o ato culminante do grande drama do engano no fim dos tempos, quando Satanás personificará a Cristo em uma tentativa de falsificação da segunda vinda. Em diferentes partes da terra, Satanás se manifestará como Cristo, como ser majestoso e brilhante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no livro de Apocalipse. Ele curará a doença das pessoas, em seguida, em seu personagem assumindo de Cristo, afirmará ter mudado o sábado para o domingo e ordenará que todos santifiquem o dia que ele abençoou. Este é um forte e quase irresistível engano de Satanás, que enganará até mesmo os escolhidos, conforme Mateus 24, verso 24. Os cristãos só poderão detectar a falsificação com base na palavra objetiva de Deus. Se dependerem dos sentidos humanos subjetivos, estarão perdidos. Evento número 7, o grande tempo de tribulação. Neste evento, Miguel, que é o nome militar de Jesus, intercede no lugar santíssimo. Daniel 12, verso 1. Neste tempo, Miguel se levantará, grande príncipe que defende os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. Este é o grande tempo de angústia para os ímpios, pois Deus derramará a sua ira sobre aqueles que têm a marca da besta. Apocalipse 14, verso 9. Se alguém adorar a besta e sua imagem e receber sua marca na testa ou nas mãos, também beberá do vinho da ira de Deus. Apocalipse 15, 8 reflete essa ideia, dizendo-nos que antes que as 7 pragas sejam derramadas sobre a humanidade rebelde, o ministério mediador de Cristo no céu será concluído. A porta da oportunidade se fechará e o destino de cada pessoa será decidido. Evento número 8. A segunda vinda de Jesus. Onde estamos na linha do tempo profética dos eventos do último dia? Estamos entre Apocalipse, capítulo 13, verso 11 e 12. Eu acredito que Deus está testando essa geração final. Uma geração que eu acredito testemunhará a segunda vinda de Jesus. E a nossa maior motivação para nascer de novo é estar com Jesus pela eternidade. Tema a Deus, dê-lhe glória e adore-o, pois essa é a única obrigação do homem. Por favor, escreva na seção de comentários: eternidade com meu Jesus. Nossa única segurança está na palavra de Deus. Caminhe com Jesus hoje, meu amigo, e que todos nós continuamos a buscar a verdade na profecia bíblica.